Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, bomba, treinador do Mengão demitido. Craque português veste a camisa do Mengão. Russos se pronunciam sobre a negociação de Wendel. Rodrigo Muniz ajuda a Fla a comprar craque. Português esbraveja. Contra o Flamengo, você não marcava. E Newcastle aumenta a oferta. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala do Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é do Sporting, não é do Porto, é do Flamengo. Por isso é muito importante que você se inscreva no canal para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, se você quer notícias do Flamengo provenientes do exterior, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso que é muito importante a sua inscrição. Meus amigos, mercado europeu aberto, dia 1º de junho, as transferências podem se concretizar e um nome que é praticamente certo aqui na Europa, proveniente do Flamengo, é o Matheus França. Matheus França, meus amigos, você que gosta do futebol do Matheus França, aproveitem os últimos momentos do craque vestindo a camisa do Flamengo. Por quê? Porque ele vai sair. Ele vai sair, essa que é a grande verdade. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte: alguns clubes ingleses já se movimentam aí para a contratação do jogador, né? E aí, a gente sabe que o Crystal Palace fez proposta na janela passada, né? O próprio Newcastle United fez proposta na janela passada, e aí o que se diz, que diz aí o meu amigo jornalista Júlio Miguel Neto, né, é que o Newcastle aumentou a proposta que ele fez inicialmente pelo Matheus França. De 20 milhões de euros passou a 22,5 milhões de euros, né? Essa proposta, segundo o jornalista, foi aumentada e o Flamengo só aceita negociar o jogador por a bagatela de 25 milhões de euros. Então ainda existe aí margem para negociação. Lembrando, a janela abre só no dia 1º. O Matheus França já deve estar enlouquecido para ir para a Premier League, essa que é a grande verdade. E o valor que o Flamengo quer é 25 milhões de euros, ou seja, algo em torno aí na cotação atual, em torno aí de, vou fazer a conta rapidinho aqui, de 140 milhões de reais. Ou seja, meus amigos, Matheus França não sairá por menos, mas é um jogador que, sinceramente, dificilmente continuará a vestir o manto sagrado rubro-negro, né? Os jovens, o Flamengo tem essa política, os jovens jogadores, o Flamengo negocia para fazer caixa aí, né? Vai aí um bom dinheiro em relação ao Matheus França, né? Que o Newcastle vai pagar, e ele vai ser um dos craques da Premier League, segundo aí muita gente aposta, né? E você, meu amigo, você gostaria de ver o Matheus França vestindo uma camisa da Premier League? Escreva aí nos comentários a sua participação, é muito importante. Meus amigos, ontem aí o Vasco conseguiu uma vitória de 1-0 contra o Cuiabá, num pênalti meio maroto marcado, né? E aí, meus amigos, as câmeras captaram uma situação interessante, né? No mínimo interessante ali, dita pelo técnico do Cuiabá, o português Antônio Oliveira, né? Nesta terça-feira de madrugada, derrotado na visita ao terreno do Vasco da Gama pela margem mínima de 1-0 com um golo de pênalti, diz o jornal Record aqui de Portugal, cobrado por Jair aos 77 minutos, que gerou muitos protestos. Durante a partida, o treinador português provocou o Flamengo, referindo-se
que, se fosse contra o Mengão, diz aqui o jornal português, o pênalti em questão nunca teria sido assinalado. Ora já, após o apito final e depois de ter visto as imagens, os técnicos pediu desculpa e explicou o seu comentário, né? O que ele quis dizer é o seguinte, né? Benfica, Porto e Sporting também são beneficiados em Portugal. O que ele quis dizer é o seguinte, né? A explicação que ele deu, né? As equipes grandes em toda a parte do mundo acabam sendo beneficiadas em detrimento das equipes pequenas, né? E aí ele disse que deu o exemplo do Flamengo porque ele vê o Flamengo como uma equipe grande do Brasil, assim como ele vê Porto, Benfica e Sporting de Portugal, né? Vale saber aí, né, que o técnico português Antônio Oliveira já reconhece qual é o grande time brasileiro, que é o Flamengo. Então, foi isso que ele quis ali, de certa forma, provocar o juiz. Queria saber de você, meu amigo. Você concorda com o Antônio Oliveira? O Flamengo é o grande time brasileiro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. Sempre é muito importante em todos os nossos vídeos aqui. Meus amigos, a gente falou de prata da casa, né? Que o Newcastle deve contratar definitivamente aí o Matheus França, né? Um que já saiu, um craque de bola que já saiu, já fez o seu nome lá na Championship, né? Chegou a ser de Premier League, mas não jogou, é o Rodrigo Muniz, jogador do Fulham, na Inglaterra. E esse jogador, meus amigos, pode ajudar a concretização do negócio pelo Alan. Pelo seguinte, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio esperam contar com Rodrigo Muniz em breve em seus elencos. E aí, se o Atlético Mineiro fizer contrato ou contratar, né, ou pagarem os 10 milhões de euros exigidos pelo Fulham pelo Rodrigo Muniz, o Flamengo, como no mecanismo de solidariedade, ganha aí um percentual desses 10 milhões de euros, algo em torno aí de 250 mil euros, e com esse dinheiro paga ali o que falta na transação do Alan para o Flamengo. O que está segurando a transação do Alan é justamente o mecanismo de solidariedade. O Atlético acha que o Flamengo tem que pagar e o Flamengo acha como deve ser que o Atlético deve pagar. Ou seja, né, como o Atlético vai ter que pagar ao Flamengo, fica elas por elas e o Alan vai vestir o manto sagrado rubro-negro e o Rodrigo Muniz vai jogar com a camisa do Atlético. Queria saber de você, meu amigo, o que você acha disso? Né? Você acha que seria legal ver o Rodrigo Muniz vestindo a camisa do Atlético e o Alan vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante mesmo. Meus amigos, craque português veste a camisa do Mengão. É isso mesmo, meus amigos. Do nada, né? O jogador português faz uma publicação nas suas redes sociais vestindo o manto sagrado rubro-negro. O Flamengo é cada vez maior aqui. O atacante português Daniel Podense veste a camisa do Flamengo numa publicação. Marçal do Botafogo alfineta o ex-companheiro, dizendo: vou mandar uma camisa mais pesada para você. Coitado, Marçal. Né? Coitado, não adianta espalhar fake news. Não adianta espalhar fake news, falar que a camisa do Botafogo é pesada. Está agora na liderança do campeonato brasileiro, numa enorme sorte, mas a grande verdade é que todos os portugueses sabem que o grande time brasileiro é o Flamengo, né? Então, foi o que aconteceu aí nas redes sociais. O Marçal tentou, de certa forma, ali, falar com o Daniel Podense, né, que para ele vestir a camisa do Botafogo, mas o Portuga não é bobo, não. Né? Ele vestiu a camisa do Flamengo e publicou nas suas redes sociais o jogador do Wolverhampton. Naturalmente, quem deve ter dado a camisa para ele, né, deve ter sido aí o seu companheiro de equipe, o nosso querido João Gomes, né? Lembrando, né, o Daniel Podense tem aí 27 anos,
tem contrato com o Wolverhampton até o dia 30 de junho do ano que vem. É um jogador que joga ali tanto pelo lado do campo, mas pode jogar no meio também. Quem sabe aí é uma cavadinha, hein? Já imaginou? Jogador do Wolverhampton, Daniel Podence, vestindo o manto sagrado rubro-negro, né? O camisa 10 do Wolverhampton vindo para o Flamengo. Escreva aqui nos comentários, você gostaria de Daniel Podence vestindo o manto sagrado? Escreva aqui, né? A sua participação é muito importante. Meus amigos, todo mundo aí no Brasil falando de Wendel, né? O Wendel pode vir jogar no Flamengo, finalmente pode se acertar essa contratação. Meus amigos, o que falam lá na Rússia, jornal russo, o Wendel é um jogador do Zenit. Quem e por que está inflamando paixões em torno do campeão russo? Né? Jornal russo, aqui eu estou trazendo um jornal direto da Rússia. Né? O que dizem aqui? Né? Informações sobre a separação de Alexander Niglev e Maria Bolta do Zenit. Eu respeitava definitivamente as informações vazadas, mas está havendo um equívoco. De acordo com Wendel, sobre qualquer fundo político da ausência do brasileiro nos treinos, está fora de questão. Tenho certeza que hoje no Zenit ainda não há propostas específicas, nem do Fenerbahçe, nem do Flamengo, nem da Roma, nem de outros clubes. O Zenit não deu autorização a ninguém para negociar com o jogador. A informação de que o clube permitiu que o Wendel procurasse outro clube não é verdadeira. Como o BobSoccer.ru já noticiou, o brasileiro logo retornará a São Petersburgo e iniciará os preparativos para a temporada. Porque o Wendel não começou seus preparativos a tempo. Não pela primeira vez, se você se lembra, no inverno, o meio-campista recebeu permissão para voar para o Catar mais tarde que os outros. Volto também a informar que o Zenit não interferirá na transferência de legionários caso existam propostas mutuamente benéficas. Ou seja, meus amigos, o Zenit, segundo o Bob Soccer, um dos maiores jornais russos aí, referentes ao futebol, não há nenhuma possibilidade do Zenit negociar o Wendel. Então existe aí, né, uma coisa está sendo dita no Brasil, outra coisa está sendo dita na Rússia. Né? O que diz é que ele logo se apresentará, que ele realmente tem um acordo aí para se apresentar um pouquinho mais tarde, mas que logo ele está lá na belíssima cidade de São Petersburgo, na Rússia. Né? Aí, meu amigo, aí é o seguinte, né? São guerra de versões, né? A versão brasileira e a versão russa. Na versão russa dizem que não vai pintar o Wendel vestindo o manto sagrado rubro-negro. Mas eu queria saber de você. Você gostaria? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é sempre muito importante. Bomba, meu amigo! Bomba! Treinador do Flamengo é demitido. Calma, não comece a comemorar, não. Não é o Jorge Sampaoli, não. É o Luiz Andrade, meu amigo. É isso mesmo. Né? Flamengo demitiu o treinador português que dirigia aí há mais de um ano o time feminino do Flamengo, depois da eliminação para o Santos. O Flamengo demitiu o português Luiz Andrade, treinador da equipa do futebol feminino. Abre aspas. O clube de regatas do Flamengo informa que Luiz Andrade não é mais técnico da equipe profissional de futebol feminino. Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da carreira. Pode-se ler na nota oficial citada pelo Globo Esporte. A demissão surgiu após a eliminação da equipe nos quartos de final do Brasileirão, com a goleada frente ao Santos, 1-4. Luiz Andrade estava no comando do Flamengo desde dezembro de 21 e não resistiu após a goleada do Santos. Sai com um registro de 39 vitórias, 8 empates e 16 derrotas em 63 jogos. Está aí mais um treinador português demitido no Flamengo. Dessa vez foi o meu parente aí, entre aspas, né? Luiz Andrade demitido, né? E sai do Flamengo. E o Flamengo aí contrate um treinador muito melhor para o futebol feminino, que as meninas também vão dar muitas alegrias aí ao torcedor rubro-negro. Escreva aqui nos comentários, meus amigos.
Você torce para que esse destino aconteça com São Paulo também? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Estou voltando com as lives, hein, meus amigos? Estou voltando com as lives. Se você quiser bater um papo comigo sobre Mengão, fica ligado aí agora às 4 horas da tarde do Brasil, live aqui direto do canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.